Fala, torcedor vascaíno, o grego Evangelos Marinax assinou um pré-contrato com o São Paulo, segundo o jornalista. Lembrando que o grego Evangelos Marinax ainda tem um NDA assinado para comprar a SAF do Vasco. E como é que está essa história de grego com Vasco e com São Paulo? Você vai entender um pouco do que está rolando nos bastidores nesse vídeo. Mas é claro, se você não me conhece, tá chegando agora, o meu nome é João, tá? Você tá no canal Sentimento Vascaíno. Obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, é super importante. Vamos tentar bater uma meta nesse vídeo aí de 40 likes. Ajuda a gente aí a crescer cada vez mais na plataforma, beleza? Agora, sem enrolação, vamos saber um pouco sobre essa história e tudo que tá acontecendo nos bastidores sobre Evangelos Marinax. Vamos lá. A informação que surgiu no dia de ontem, no domingo, foi o seguinte: o São Paulo assinou ontem, né, que foi no sábado, querendo dizer, o MOU, que aí tá ali o significado do MOU, né, tá em inglês, eu não sei falar inglês, que é uma espécie de pré-contrato com a empresa de Marinax, tá? Então, o São Paulo assinou no dia do sábado, né, no dia 22, se eu não me engano, né, com a empresa do Marinax, do grego. Agora, o Clube Paulista e o grupo de empresário vão trocar informações e formatar a minuta definitiva com valores, marco de pagamento e etc. Então a informação foi dada pelo blog do São Paulo, tá, pessoal? Sobre essa situação do Evangelos Marinax. Lembrando que o Marinax ainda tem um NDA assinado com o Vasco da Gama. É lógico que não só tem o Marinax assinado com não só tem o Marinax com o NDA assinado para comprar a SAF do Vasco interessado. Não, tem outros investidores, mas o nome que saiu na mídia que o torcedor vascaíno mais ficou feliz e mais motivado foi do Evangelos Marinax, muito por conta dos times dele, né? Como que está o Nottingham Forest na Inglaterra, o Rio Ave em Portugal, o próprio Olympiacos na Grécia, que é campeão de tudo, e com isso o torcedor vascaíno, por estar carente, né? Essa é a lógica, essa é a realidade, isso é super normal, né? O torcedor vascaíno tá carente, quer ganhar títulos, e aí viu o nome do Marinax como o melhor nome possível. Eu até concordo, pelos nomes que surgiram de notícia aí, o nome do Marinax para mim foi o melhor nome e foi o nome que mais me agradou, tá? Só que a informação que a gente tem do blog do São Paulo é essa, que o Marinax aí, o São Paulo assinou ontem o MOU, né? Que ele tá o significado, que é uma espécie de pré-contrato com a empresa de Evangelos Marinax, beleza? E também tem aqui a informação do Zé Elias, da ESPN, tá? Que é a seguinte: braço direito de Evangelos Marinax, Edu Gaspar, que tava lá no Arsenal, que fez foi um excelente diretor lá no Arsenal e tudo mais, ele hoje tá no grupo do Evangelos Marinax. E olha aqui, o braço direito de Marinax, o Edu Gaspar, esteve algumas vezes no CT de Cotia para conversar com os treinadores e dirigentes. Então, informação importante também que o Edu Gaspar tá ajudando, né, ali no São Paulo e tudo mais. A gente tem uma informação também do presidente Casares, né, o presidente do São Paulo, ele falando que tem mais de um ano, quase um ano, na verdade, de que ele conversa com o Marinax, seus empresários, intermediários, etc. Então, cara, essa negociação do Marinax com o São Paulo não é de hoje, tá acontecendo tem um tempo, beleza? Então, informação importante pra gente saber. E tem até os números, né? O blog do São Paulo até divulgou os números, olha aqui, ó. A ideia do São Paulo é investir os 600 milhões de reais da parceria com o Marinax da seguinte forma. E aí tá ali, 40% em Cotia, que seria a base do São Paulo, que é 240 milhões, seria 40%, 30% no profissional, que seria 180 milhões, e 30% nas dívidas, que seria 180 milhões de reais, tá? Acordo cada dia mais próximo, essa informação foi no dia 18 de março. E essa informação que a gente trouxe aqui do blog do São Paulo mesmo, foi ontem mesmo, né? No domingo, ontem, saiu essa informação de que o São Paulo ali tinha assinado o MOU, né? Que é uma espécie de pré-contrato com a empresa de Marinax. Então, informação super importante pra gente saber, pra gente ficar atento cada vez mais. Lembrando que essa informação tá surgindo de informações desse blog do São Paulo, não sei se é uma fonte super confiável, etc, mas é uma fonte ali de que cobre o São Paulo, né? Diariamente, ali tem 93 mil seguidores, então a gente tem que ficar atento a essas informações. Mas lembrando que só eles estão postando essas informações. Uma informação que foi diferente foi ali do Zé Elias da ESPN. Tirando essa informação, nada ali sobre a situação de Marinax, beleza? E aí, o pessoal fala assim, e sobre o Vasco, João? Eu postei vários vídeos aqui falando que o Marinax tinha uma reunião pré-agendada com a diretoria vascaína, e essa informação realmente surgiu do Lucas Pedrosa, que foi lá em fevereiro
Ó, foi no dia 5 de fevereiro que o Lucas Pedrosa trouxe informação de que o Vasco recebeu contatos intermediários de Evangelos Marinax e aliou uma reunião com um grupo do Grego para o período entre o fim de fevereiro e o começo de março. 2 representantes do escritório de Giuliano Bertolucci estão em Londres e aí fizeram um pré-agendamento da diretoria, do encontro da diretoria, que deve acontecer na Inglaterra. Essa informação foi divulgada no dia 5 de fevereiro, beleza? E aí, tem um vídeo aqui do Lucas Pedrosa que ele atualizou essas informações. E foi no dia 19, tá? E aí, eu espero que o Lucas Pedrosa bote as caras novamente e traga mais informações sobre o Marinax. De que, sei lá, vai que o Marinax desistiu da SAF do Vasco ou não desistiu, tá? Eu espero que o Lucas Pedrosa traga mais informações e atualizações para isso. Beleza? E eu espero também que ele fale sobre essa situação da reunião. Nesse vídeo aqui no dia 19, que tem ali praticamente ali 5 dias, né? Contando no dia de hoje, que ele trouxe essa informação que é o seguinte, eu vou colocar o vídeo, dar o play no vídeo aqui pra gente assistir junto. Vamos lá. Da reunião com o Grego Evangelos Marinax. E o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, essa reunião, no momento, atrasou, mas que o contato com os intermediários acontece todos os dias, frequentemente. O Vasco da Gama não está parado nessa situação como muita gente acha que está. A questão é que não adianta o Vasco só levantar e bater na porta dos outros se não chega a proposta. Todos os NDAs foram assinados, o Vasco da Gama passou todos os documentos e todas as informações que foram possíveis para o Grego, e o Grego também está num momento importante lá no Nottingham Forest, está com outras situações aí. A questão do São Paulo, pelo que eu ouvi, não afeta no sentido de você poder comprar a SAF ou não, pelo menos foi isso que as minhas fontes garantiram, mas logicamente também não faria sentido ele investir em um clube no Brasil e investir em outro clube. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que a reunião realmente tinha sido pré-agendada, que eles tinham conversado para poder o Pedrinho e os representantes do Vasco da Gama conseguirem viajar lá para Londres, mas nesse momento não está nem descartado até mesmo esse encontro acontecer no Brasil. O que eu posso dizer é que, de fato, os intermediários continuam conversando com o Vasco da Gama. Hoje, o que também temos de informação é que não são só os intermediários em relação ao Grego. O Vasco tem de 8 a 9 NDAs assinados. Então, apesar da torcida, obviamente, ter elegido o Grego como principal possível candidato da compra da SAF, existem outros modelos de negócio também sendo estudados, questão de fundo, questão de um dono majoritário, como é nessa situação, o dinheiro novo também, enfim. São vários modelos que estão sendo estudados e o Vasco está à disposição. O ponto é, hoje não há nenhuma proposta na mesa, nem mesmo do Grego, que ainda não entrou nessa parte de valores para poder comprar o Vasco da Gama, e o torcedor, é claro, fica ansioso. Então tá aí, cara, informação do Lucas Pedrosa falando sobre essa situação do Grego. Ele atualizou essas informações que ele tinha passado lá no mês de fevereiro, e aí hoje não, no dia 19 de março agora, ele trouxe essa informação aí, né, esse vídeo no canal dele do YouTube, canal do Pedrosa, são os créditos aí também pra ele, né, então, cara, é importante a gente saber sobre as informações, tá, pessoal, é importantíssimo pra caramba a gente saber sobre essas informações sobre o Grego. Cara, a minha opinião em relação a isso, tá, vamos lá. Eu acho que sim, o Grego tem um NDA assinado com o Vasco da Gama, só que é o que eu sempre falo pra vocês. Muita gente fala assim, o Pedrinho não quer vender a SAF do Vasco. Bom, vamos lá. O Pedrinho várias vezes ele bota as caras nas entrevistas e ele fala, o Vasco está à venda, só que até o momento não tem nenhuma proposta de nenhum investidor. Tem NDA assinado, tá conversando, os investidores têm ali a situação do Vasco nas suas mãos e tá sabendo como tá rolando. Só que o que adianta? É a mesma coisa, tá? Meu telefone tá à venda, e aí eu quero vender ele. Eu quero vender. Só que aí o que adianta eu tô colocando meu telefone à venda se não tem ninguém pra comprar meu telefone? O que eu faço, né? Aí não tem muito o que fazer. O Vasco não o Vasco tá no mercado, o Vasco tá disponível no mercado, algum investidor, algum bilionário, seja o que for, quiser comprar o Vasco da Gama, entra ali em contato com o presidente Pedrinho, ou seja o que for, interessado em comprar a SAF do Vasco, ok? Então, cara, é uma situação bem complicada, essa situação do Vasco, né? É uma situação em que o Vasco ali, ele tá numa situação financeira que não é das melhores, né? O Pedrinho tá conseguindo conduzir a situação do Vasco financeiramente, tá pegando em dias e tudo mais, mas, cara, a gente precisa de reforço, a gente precisa de dinheiro, e pra mim hoje eu vejo a SAF como uma situação em que a gente consiga montar elencos muito bons,
elencos caros e elencos campeões, etc. Eu acho que tá muito distante ainda de um associativo do Vasco. A gente sabe como a situação política é muito complicada. Tá muito longe do Vasco associativo conquistar algum título, montar um elenco ideal para conquistar títulos, para bater de frente com o seu maior rival, porque tem muito tempo que a gente não bate de frente com o nosso maior rival. A gente vê, né, tem 3 anos que o Vasco não ganha do Flamengo, é algo ali surreal, é algo bizarro, que é inadmissível, um clube gigantesco do futebol brasileiro que é o Vasco, ficar 3 anos sem ganhar o seu próprio maior rival, né, e muita gente desconsiderando até que é um clássico mais, enfim, né. É uma situação complicada, gente, uma situação complicada, e eu vejo a SAF como uma situação, uma porta de saída em relação a isso, a investimentos. Eu respeito muito a opinião de vocês aí que acham que o associativo ainda pode rolar e que pode dar certo, e beleza, não tem problema nenhum. Eu torço pro Vasco, independente se for SAF ou associativo, vou estar lá torcendo pro Vasco sem dúvida nenhuma, com o meu maior amor, né? O Vasco da Gama é tudo pra mim. Só que a minha porta de saída que eu vejo, no meu ponto de vista, é vender a SAF do Vasco. E é aí que eu falo pra vocês, não adianta nada a gente tá numa pressão, a gente sabe que a situação do Vasco não é maneira, mas não adianta a gente ficar igual maluco, tem que vender o Vasco, não sei o que, esqueci lá, tem que virar SAF, cara... O Pedrinho tem que vender a SAF, ele sabe muito bem disso, né? Ele sabe muito bem disso, que tem que vender a SAF do Vasco. Isso não é novidade pra ninguém. Só que tem que ter calma, né? Eu sei que é muito difícil pedir calma pro torcedor vascaíno. Só que o Pedrinho, o presidente Pedrinho, tem que ter calma nessas horas. Até porque a gente errou uma vez. O Vasco é CNPJ. O Vasco pode falir a qualquer momento. Se o Vasco for vendido pra uma empresa totalmente falida, como foi a 7777, já era, irmão. Esquece. A gente vai falir, não tem torcedor que salve o Vasco. Essa é a realidade. Então, com isso, a responsabilidade cai nas mãos do Pedrinho. Então, se ele fizer alguma besteira ali, cara, esquece. O Vasco vai falir e aí, meu irmão, eu não sei o que vai rolar, né? E eu espero que isso não aconteça. Então, com isso, a gente precisa ter calma. A gente quer que o Vasco vire SAF, só que não adianta ter essa pressa toda. Essa pressa toda não ajuda em nada, né? A gente tem que ter maior calma, a gente tem que precisar de garantia, a gente tem que saber muita coisa. E outra, tá? Sei que muita gente tá a favor do Marinacci, quer o Marinacci no Vasco e tudo mais. E eu entendo. Eu entendo. Os clubes dele tá muito bem. Nottingham Forest tá muito bem na Premier League. Olympiacos é campeão de tudo na Grécia. O Rio Ave é um time pequeno de Portugal, mas é um time que tá conseguindo jogar bola e tá conseguindo disputar lá, né, o seu meio de tabela e tudo mais. Só que não só tem ele na jogada, gente. A gente, antes do Marinacci ser especulado no Vasco, a gente nem sabia que era Marinacci. Muita gente pode ter... sabe quem é e tudo mais, mas eu mesmo nem sabia que era Marinacci, sabia nem da existência do Evangelos Marinacci, né? Eu sempre acompanho esse campeonato de fora, da Premier League e tudo mais. Eu sempre vi o Nottingham Forest realmente crescendo cada vez mais, disputando, tendo bons elencos. E eu não sabia que... Tava longe pra mim de saber que o Nottingham Forest era um clube do Marinacci. E aí, quando foi especulado o nome do Marinacci no Vasco, eu falei, pô, é um excelente nome. A gente deu uma pesquisada, a gente procurou tudo pra saber sobre o Marinacci. É lógico que tem coisas pessoais dele que é obscuro, vamos dizer, né? Mas questão de futebol, ele como gestor de futebol e dono, ele é um excelente trabalhador, vamos dizer, né? Mas enfim... Mas a gente tem que lembrar, não só tem ele na jogada, não só tem ele com o ND assinado, tem outras empresas, tem outros investidores, outros bilionários interessados na compra da SAF do Vasco. Não só tem o Evangelos Marinacci. Eu sei que pode ser o melhor nome na opinião de vocês. E até respeito, porque a minha também é, até o momento é. Né? Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, é super importante, ajuda pra caramba aqui no nosso canal, no nosso conteúdo. Beleza? Às 14 horas hoje a gente vai estar ao vivo fazendo nossa live aí de todos os dias pra vocês. Tamo junto? Abraço, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.